Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Anderson Costa falando com vocês é, a respeito de mais um assunto correspondente às nossas aulas de artes, artes, história das artes, artes visuais, a importância também da gente entender sobre o movimento modernista. Tá? Primeiro, a gente tem que, para entender sobre o movimento em si, nós temos que entender algumas nuances, alguns pontos que é importante. Primeiro, definir quando aconteceu a Era Moderna. Tá? A Era Moderna, segundo os historiadores, principalmente no mundo das artes, ela é datada do século XIX, início do século XIX, em 1801, até meados do século, do século XX. Tá? Então quer dizer que é de 1801 a 1950. Tá perdurando aí, vamos colocar mais ou menos uns 150 anos. Tá? O que aconteceu de 1950 para cá até os dias atuais não é a era moderna, é a era contemporânea, é a era do que nós vivemos hoje na contemporaneidade ou na pós-modernidade. Então, vivemos assim depois de um período moderno. Hoje já não vivemos mais na modernidade, nós vivemos na pós-modernidade. Vivemos uma era depois ou na idade contemporânea, que são os dias atuais, tá legal? Então esse movimento, todo movimento artístico, ele tinha um fundamento de revolucionar um determinado segmento da arte, ou de fazer questionamentos políticos por intermédio da pintura, ou promover também uma ideia de uma determinada classe de artistas. E nesse caso aqui no Brasil, foi um movimento encabeçado por vários artistas. Tá? Então a gente começou ali a ter uma criação da construção de uma arte moderna brasileira, tá? De uma arte que tem a cara do Brasil. O grande problema é que essa questão do movimento modernista veio com uma visão academicista. Que visão academicista é essa? A academia, ela certificava os seus artistas, ela dava para a pessoa uma franquia, ou quer dizer assim, olha meu irmão, você se formou com a gente, vai manter esses padrões que são determinados pela academia. E de onde é essa academia? Essa academia era francesa, a missão artística francesa do Brasil, ou quando Dom Pedro veio, Dom Pedro não, perdão, Dom João VI veio com a família imperial para cá em 1908, fugindo lá dos ataques lá de Portugal, ali no século XIX e tal. Meu irmão, eles vieram impulsionados para cá, com medo de morrer, trouxeram um monte de artistas de lá para retratar o que era o Brasil aqui. E com isso fundaram a primeira Academia Imperial de Belas Artes do Brasil, no Rio de Janeiro. Beleza. Eles fundando aí, eles vieram com a mentalidade totalmente academicista, ditada pelas regras dos franceses. Tá legal? E aqui no Brasil, os artistas começaram a ser influenciados por eles, começaram a pintar, começaram a se desenvolver, ia para a França para aprender, ia para outros países como a Itália também, a Alemanha, com o movimento expressionista, ali no pós-guerra, na pós-Primeira Guerra Mundial, em 1917 e diante. Então ali surge, em Frankfurt, esse movimento. E aí os artistas brasileiros falaram, não, peraí, vamos retratar aqui o nosso país, vamos retratar o nosso Brasil, Vamos retratar aqui que aqui no Brasil também tem arte, tem literatura, tem pintura, tem escultura, A gente não é uma roça, como eles estão achando lá na Europa, porque eles achavam que o país só tinha índios, E, enfim, mas era já um país bem desenvolvido. O Brasil era um país já que estava caminhando muito bem, ainda mais dizendo, em se tratando em artes, Tínhamos artistas maravilhosos. Então, a gente vai questionar aqui, você vai falar do quadro da Bapuru, qual é esse artista que pintou? Foi Tarsila do Amaral. É a artista brasileira, nascida de São Paulo, foi a autora desse quadro, pintado em 1928, que atualmente faz parte do acervo de Maíba, Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires. A tela de Tarsila do Amaral representou um movimento antropofágico e foi uma das obras mais importantes do movimento modernista brasileiro. Vamos saber por quê. Observando a história da arte brasileira, podemos notar uma série de transformações estéticas cujos modos e composições artísticas refletem as diversas narrativas presentes nas artes e o papel da arte desempenha e o papel que a arte desempenha na sociedade.
do Renascimento do século XIX, do Renascimento ao século XIX, a arte se consolidou como um campo acadêmico. A produção e interpretação da realidade, criando regras, modelos que foram adotados pela Academia de Belas Artes. Esses ideais se impuseram como superiores em relação às outras formas populares e até os estilos individuais de criação e manifestação do movimento modernista no final do século XIX e início do século seguinte vieram contestar essas premissas oficiais da arte acadêmica. As produções artísticas de pintores acadêmicos como Vitor Meirelles e Pedro Américo, formados na Academia Imperial de Belas Artes, tinham a finalidade de criar uma imagem nacional do Brasil. Naquele período, pintores como a Batalha do Havaí, a Primeira Missão do Brasil, Independência ou Morte, também conhecida como o Grito do Ipiranga, são pinturas históricas monumentais que narram o modo heróico e grandioso da fundação da nação. Essas obras buscam reconstruir uma narrativa da formação de uma nação que visava reconstruir a identidade autônoma nas pinturas de Vitor Meirelles e Pedro Américo. É possível perceber uma influência da arte clássica como busca na beleza idealizada e uma forte presença de temas mitológicos presentes na pintura como a noite e os gênios, do estudo e do amor de Pedro Américo. Esse repertório clássico esteve na arte do século XIX em virtude da influência cultural europeia por meio da Academia de Belas Artes, uma instituição formada nos professores europeus com referências estéticas europeias, como estilo neoclássico. No entanto, a transição para o século XX, o clássico assim, como os moldes da arte acadêmica, começa a ser criticado por seu nome de atraso, frente às novas referências da modernidade, que estava surgindo no século XX, que propõe mudança na arquitetura, no urbanismo, na pintura, na escultura e nas artes como um todo. Como eu falei para vocês, né? Aqui a gente leu um texto, o texto vai mostrar para gente que os artistas vieram retratar o Brasil, mas com uma visão totalmente europeia. E aí é que está. A identidade do Brasil, ela começou os artistas criavam a própria identidade para o país. Tá legal? Então nessa pintura aqui no Brasil modernista, né? Nessa segunda no segundo slide do nosso material, aí vocês vão poder perceber, tá? Que aqui tem a pintura do Pedro Américo, Independência ou Morte, enfim. E aí a gente vai mostrar, né, os traços totalmente, né, francês, aquela coisa toda, enfim, né, que aí vai botar a Batalha do Havaí, Pedro Américo, Olhos sobre Tela e tal. Mas quando a gente olha, né, o movimento modernista no Brasil, a gente olha o seguinte, pô, peraí, cara, os caras vieram para cá botar aqui regras, pô, e a gente não pode retratar a realidade no nosso país como que é, com a nossa técnica, né? E aí o movimento moderno do Brasil se inspira em vanguardas europeias para criar uma nova referência de arte, rompendo a estética da arte acadêmica. No entanto, há uma contradição do modernismo brasileiro. Ele não segue totalmente as concepções dessas vanguardas, não rompe completamente com o passado e com a tradição das instituições da arte. Ou seja, o modernismo brasileiro não foi uma vanguarda como as europeias, e propuseram o rompimento com a tradição anterior e com a institucionalização da arte. Pelo contrário, ele dialoga com uma tradição, busca fundar uma identidade nacional a fim de construir uma imagem do Brasil a partir do mapeamento das múltiplas manifestações culturais do território brasileiro. Então, ao invés do Brasil romper totalmente com o tradicionalismo acadêmico, que dizia as faculdades, que determinava que nada, eles manteram, de certa forma, os padrões para mostrar que para agradar, né, ali os críticos internacionais. Isso daí foi um retrocesso, tá, na arte moderna brasileira. Então a Semana de Arte Moderna foi 13 a 18 de fevereiro de 1922, aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Semana de Arte Moderna, evento posteriormente se tornou o marco do modernismo brasileiro. Participaram artistas literatos como Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Anita Bonfatti, Graça Aranha, Manuel Bandeira, Vitor Becheré e outros, né? Então a Semana de Arte Moderna, a gente pode falar aí, tá, sobre a Semana de Arte Moderna, foi aí idealizada ali pelo nosso saudoso Oswald de Andrade, que inclusive era casado com Tarsila do Amaral, aonde ela mesma presenteou a Oswald de Andrade a tela o Abapuru, tá? Então aqui a gente vai ver ali a questão da casa modernista, né? Que
que essa imagem aqui vai mostrar também que passou por uma reforma em 1985, né? Essas reformas para melhoria, né? Hoje existe também na cidade de São Paulo, lá no Pacaembu, né? Aí a gente vai ver aqui a exposição da Casa Modernista, tá? A gente tem aí uma memória histórica muito interessante sobre isso, sobre esses assuntos, tá? Que aí eu não gostaria agora de discorrer, porque nós iremos mais à frente, em outro momento, discorrer sobre esse assunto com mais evidência, com mais profundidade. Então a gente vai ver aqui a antropofagia, tá? No início do capítulo, você já conheceu o quadro Abapuru, pintado em 1928 por Tarsila, oferecendo seu então marido, Oswaldo de Andrade, o nome dado à tela, ser traduzido do tupi como homem que come gente, antropófago, tá? Pera aí, gente, o canibal não é como vocês falam, o cara comeu carne humana, não é. Quem se alimenta da carne humana é o antropófago, tá? Esse conceito ele foi usado por Oswald de Andrade para nomear o manifesto poético que propunha a deglutição da cultura estrangeira, principalmente europeia, porém assimilando a tradição da cultura brasileira com elementos popular, regional e de culturas indígenas. Então, ele, ao montar um manifesto antropofágico, esse manifesto antropofágico tinha por título a antropofagia, que nós não poderíamos mais vincular, né, a nossa cultura com a cultura estrangeira, né? Nós deveríamos interiorizar, comer, né, da nossa própria cultura, da nossa própria carne, tal, ao invés de se alimentar da carne alheia. Então, por isso que ele colocou esse nome, movimento antropofágico, que retratava a antropofagia, a prática do indivíduo que come a carne do indivíduo da mesma espécie, tá? Agora, partindo para a nossa parada obrigatória, eu gostaria que vocês fizessem a resposta, elaborassem o exercício e transmitissem para mim a resposta desses exercícios, né, por foto, por texto, enfim, do jeito que vocês acharem melhor, e postar na plataforma. São perguntas individuais, são perguntas pessoais, que eu gostaria que cada um tivesse a sua dimensão, também a sua importância para estas perguntas, tá? Que posteriormente eu irei ler e dar minhas impressões também, tá? Lembrando também que as avaliações possíveis, avaliações que ocorram também mais à frente, elas são retiradas também desse conteúdo. Eu quero dizer a todos que tenho o prazer de dar mais uma aula para vocês. Desejo para vocês uma ótima semana, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.